No ano de 1980, nasceu uma missão, um propósito que atravessaria gerações. Os Gideões missionários da última hora surgiram com um objetivo claro: unir o Brasil para evangelizar o mundo, levar a mensagem de Jesus Cristo, salvar vidas e levar esperança a lugares esquecidos pela humanidade. Ao longo dos anos, esse trabalho tem alcançado regiões extremas, lugares de difícil acesso, onde muitas vezes só se chega a pé por rios, trilhas ou caminhos na selva. São comunidades no sertão, aldeias, tribos indígenas e regiões isoladas, onde o evangelho ainda precisa chegar. Em muitos projetos, os Gideões constroem igrejas e também escolas, porque acreditam que o futuro começa na infância. Crianças que antes não tinham acesso ao ensino, hoje aprendem a ler, a escrever e, principalmente, a conhecer o caminho da verdade. Projetos que existem há anos e que já transformaram não apenas crianças, mas famílias inteiras. Hoje, mais de 1000 famílias missionárias estão espalhadas pelo mundo e sendo mantidas pelos fiéis contribuintes dos Gideões para levar a palavra de Deus adiante. Homens e mulheres que deixaram tudo para viver um chamado. Eles enfrentam distâncias, desafios e dificuldades, mas continuam avançando, porque sabem que cada vida alcançada vale a pena. E mesmo com esse grande exército missionário, ainda há muito a ser feito. O mundo é vasto e todos os dias vidas estão sendo perdidas, sem conhecer a verdade. Por isso, missões exigem urgência. Jesus nos deixou uma missão: levar o evangelho a toda criatura. E esse chamado não é apenas para alguns, é para todos nós. Hoje, os Gideões continuam unindo o Brasil para alcançar o mundo. Esta obra está no coração de Deus e você está sendo chamado a fazer parte dela. Vamos unir nossas forças, vamos avançar, porque no fim não há nada maior nesta vida do que cumprir a vontade de Deus. Missões exigem urgência e missões se fazem agora ou nunca mais. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Com muita alegria na nossa alma, nós queremos cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. É um momento muito especial que Deus concede à Igreja do Senhor nessa cidade, mas também aos Gideões missionários da última hora. Mais um congresso chegou, mais uma oportunidade para você se envolver em missões enquanto é dia, porque a noite está chegando quando ninguém poderá fazer mais nada. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus está dando, que serão 10 dias, sem dúvida, da manifestação da presença, da glória de Deus, e mobilizando o povo para entender que missões é uma tarefa para hoje, é uma tarefa inacabada, porque enquanto há alguém que ainda não recebeu Jesus na sua vida, missões precisa ser realizada. A chama missionária não pode apagar,
enquanto Jesus não voltar buscar a sua igreja, nós estaremos anunciando, proclamando, declarando que Jesus é a solução para o mundo, para o nosso Brasil, para todo ser humano. Louvamos a Deus pela vida do pastor Gilmar, da sua esposa Maria Inês, e toda a equipe dos Gideões Missionários, todos os pastores convencionais locais aqui de Camboriú. Que Deus abençoe a toda a equipe de trabalho, voluntários que estarão nesses dias trabalhando incansavelmente. Por detrás, sem dúvida, desse congresso, há uma multidão de pessoas trabalhando voluntariamente, e nós somos gratos ao trabalho desse batalhão que faz um trabalho de maneira satisfatória. Eu louvo a Deus também por todos os membros da junta executiva, pastor Sérgio, que aqui está a irmã Maria Helena. Louvamos a Deus pela vida do pastor Ezequiel Machado, secretários pastor Lalana, pastor Hebron, tesoureiro pastor Gilmar, que é o tesoureiro da nossa convenção, e o pastor José, que está com a sua esposa. Louva a Deus por estar acompanhado da minha muito digna esposa Regina, que também representa todas as mulheres da Assembleia de Deus do estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, que elas estão preparadas aí para o grande evento que vai acontecer em junho da nossa convenção. E as mulheres são mais de 1.500 esposas de pastores, e elas estão ali se preparando para esse grande evento, como nós também já pedimos oração à igreja pelo trabalho convencional que vai acontecer no mês de junho na cidade de Piratuba. Louvamos a Deus pela diretoria da Caixa, na pessoa do pastor Ezequiel Montagna e a irmã Sônia, que aqui estão. Louvamos a Deus pelo pastor Cirso, que é o vice-presidente, pastor Antônio, o segundo vice-presidente, os secretários, pastor Elias e pastor José Barbosa, e também os tesoureiros, pastor João Repeiro e pastor Agissé Levi. Eu quero agradecer ainda por todos os pastores, presidentes, que aqui estão e que estão nos ouvindo, pastores auxiliares, evangelistas, todos os presbíteros, obreiros ligados à convenção de Santa Catarina e do sudoeste do Paraná, pelo apoio, pelo incentivo, pelas orações, pelo engajamento nesse grande congresso dos Gideões. Sem dúvida, uma convenção de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, que apoia, que ora por esse trabalho, aleluia. E sem dúvida esse congresso tem sido um divisor de águas na questão missionária, e que Gideões continue sendo fazedor de diferença. A todos os crentes do estado de Santa Catarina, membros da Assembleia de Deus e outros que estão envolvidos na tarefa missionária, que Deus possa abençoar a todos. Quero agradecer às autoridades públicas, civis e militares que aqui estão. Nosso governador Jorginho, que tem sido um amigo, que Deus abençoe a sua administração. Todos os secretários, todos que aqui estão, que Deus abençoe a administração nesse querido e lindo estado de Santa Catarina. E Deus deu a responsabilidade de você administrar, governador, e que Deus continue dando sabedoria, e estamos vendo que está sendo bem administrado. Que Deus abençoe o nosso prefeito aqui de Camboriú, Pavan, que Deus te abençoe, sua esposa, e sem dúvida a igreja no lado material, físico, ela depende também do apoio das autoridades civis, e a igreja ela ora pelo prefeito, vice-prefeito, que aqui está, Josias, que Deus abençoe, os vereadores, os secretários que colocaram-se à disposição para ajudar na cidade nessas semanas, nesses dias.
Queremos agradecer a Deus pela deputada que aqui está, representando todos os deputados, Carol, que Deus te abençoe. Eu vi aqui os assessores do deputado Ismael e também da deputada Giovanni, que Deus abençoe. O nosso deputado Júnior, que Deus te abençoe. Marcos, que Deus abençoe. Os dois acompanhados da esposa, que Deus abençoe. Quero ainda agradecer também a todos os pregadores que vão usar a tribuna desse pavilhão da igreja e do ginásio. Quero agradecer a todos os pregadores que venham, que eles possam ser poderosamente usados por Deus, pregando mensagens que venham trazer edificações, reflexões, avivamentos, e mobilizando a todos para que possamos fazer missões agora, enquanto é dia, porque a noite poderá chegar quando ninguém poderá fazer mais nada. Claro que eu não tenho tempo para citar todos os pregadores e cantores, mas louvamos a Deus, por exemplo, pelo pastor Satiro, que vai pregar amanhã à noite, da Colômbia, pastor Marcos Feliciano, pastor Alexandre Quirino de Goiânia, pastor Mateus José, lógico que aqui está, de Francisco Beltrão, Samuel Goulart de Blumenau, Felipe Pinheiro de Joinville, de Milton de Cocal, Helena Raquel e enfim, pastor Eduardo, pastor Reginaldo e todos os outros que vão pregar aqui, que eles possam ser proclamadores de uma mensagem dos céus para o coração de todos que vão estar ligados, presente ou conectado. Enfim, que Deus possa abençoar poderosamente todas as caravanas, todos que vão chegar aqui, que já chegaram, e que a bênção do Senhor seja sobre todos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, temos esse livro sobre oração, Pai Nosso. Sem dúvida, eu creio que foi um dos livros que mais importante que Deus deu para nós escrever. Esse livro vai fazer a diferença na sua vida. Nós estamos falando no estado de Santa Catarina e Sudoeste Paraná sobre evangelização. A chama não pode apagar, ou missão, a chama não pode apagar. Aqui tem 10 mensagens sobre esse tema que estamos falando, e você pode adquirir. E também temos mensagem de oração, a força que move a igreja, você pode adquirir ali atrás. Mateus 7,13, a palavra de Deus diz: entre pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. Ainda Mateus 25 e 46, eu estou falando palavras de Jesus. Mateus 25, 46 diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Queira estar assentado, por gentileza. Queridos irmãos e amigos, baseado nesse texto, eu quero falar uma palavra sobre a realidade do inferno, porque só existe missões, só existe evangelização, porque existe céu e existe inferno. Missões, essa chama não pode apagar na vida de nenhum cristão, porque quem já experimentou a graça, quem já experimentou a bondade e a presença do Espírito Santo em sua vida, não tem como ficar indiferente, não tem como ficar estagnado, inerte, gelado,
paralisado com respeito aos perdidos da terra. É impossível um crente cheio do Espírito Santo ficar indiferente com respeito àqueles que caminham com passos largos para a eternidade sem Deus. A chama missionária não pode apagar na vida de um crente, pois você foi chamado não para ser um espectador, mas para ser um discípulo de Jesus Cristo. E foi Ele, Jesus, que ordenou: ide e pregai, ide e fazei discípulo em todo o mundo. Como cristão, você precisa proclamar o amor de Deus em Cristo Jesus para todas as pessoas possíveis. O profeta Jeremias, em um determinado momento da sua vida, ele disse para ele mesmo: eu não vou mais falar de Deus, porque o povo não me ouve, e o povo até estão tramando para me matar. Eu vou ficar em silêncio. Ele tentou parar para não anunciar a palavra de Deus, mas quando ele pensou, quando ele tentou parar de proclamar, de declarar Deus para o povo, ele mesmo disse: havia um fogo encerrado nos meus ossos, e eu não pude contê-lo, eu não pude ficar inerte, eu não pude ficar parado. Eu continuei declarando Deus para o povo. Há algo semelhante acontecendo quando o Espírito Santo toma vida. O Evangelho deixa de ser teoria e se torna combustão. O amor pelas almas se torna chama acesa dentro de nós. O cristão que tem a chama missionária, a chama evangelística dentro da sua vida, ele fala, ele vai, ele ama, ele anuncia, ele proclama a salvação em Cristo Jesus em todos os lugares. Um crente, um obreiro, um líder incendiado pela chama missionária, recebe a virtude do Espírito Santo para declarar o nome de Jesus por todas as casas, por todas as ruas, por todas as cidades, por todos os bairros, enfim, para todas as pessoas. Queridos, o silêncio de um crente é a sepultura de um coração que se esfriou, mas a voz de quem está incendiado com essa chama evangelística, é o eco de um coração que arde, declarando, gritando, falando, anunciando: Jesus é a resposta para a dor dos oprimidos. Jesus é a solução para o desesperado. Jesus é a solução para as famílias divididas. Jesus é a solução para o mundo em trevas. Jesus é a verdade sobre todas as mentiras. Jesus é a vida. Jesus é o único Salvador da humanidade. Os versículos que eu li no início fala do inferno. Sim, meus queridos, principalmente
sobre a realidade do inferno, eu quero dar algumas pinceladas nessa noite. Eu quero nesse instante fazer uma pergunta muito simples, mas muito séria. Porém, antes, deixa-me falar uma história que Jesus contou. Havia um homem que sua fazenda produziu alimentos com abundância. Não sabendo o que fazer com tanta abundância, ele disse para si mesmo: vou derrubar os celeiros e vou edificar outros maiores, e vou dizer para minha alma: eu tenho em depósito em abundância, eu tenho muitos anos pela frente, minha alma descansa, folga, come, bebe, alegre-se. Não é pecado ter projetos para o futuro, não é pecado empreender para o amanhã. O pecado desse homem foi querer empreender, querer se alegrar, querer folgar e tirar Deus da sua agenda. Como ele tirou Deus da sua agenda, Jesus disse, naquela mesma noite, Jesus disse, a palavra veio e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e para quem será? Tu se preparou, em outras palavras, tu se preparaste para viver muitos anos, mas essa noite chegará o teu fim aqui na terra, e o que você preparou para estar na eternidade? Meus queridos, eu tenho uma pergunta para fazer para você. É uma pergunta para você pensar, para você refletir. Se esta noite fosse a última noite da tua vida sobre a face da terra, você teria certeza da tua salvação? Aonde você vai passar a eternidade? Com Deus ou sem Deus? No céu ou no inferno? Sabemos que esta escolha é totalmente sua. É uma escolha individual. É uma escolha que você vai ter que fazer. A absoluta verdade é que cada pessoa que está aqui hoje, ou cada pessoa que está nos assistindo pelas mídias dos Gideões Missionários, todos nós, queiram ou não, estamos caminhando em direção a um encontro inevitável, a eternidade. E a eternidade é com Deus ou sem Deus. Não existe questão de purgatório, não existe questão de intermediário. Ou é céu ou é inferno. É isso que está na Bíblia Sagrada. E a Bíblia é uma só.
Pastor Gilmar, a questão é que naquele dia não haverá segunda chance. Por essa razão, eu preciso lembrar a todos aqui nessa noite: o céu é real. É para lá que nós estamos caminhando. Mas assim como o céu é real, o inferno também é real. Eu sei que há temas na Bíblia que o mundo tenta silenciar. Há verdades que os púlpitos modernos evitam falar. Faz tempo que nos nossos púlpitos não se prega mais sobre o inferno. Mas o inferno é real. Há mensagens que muitas igrejas já abandonaram, mas Deus e a sua palavra, a Bíblia Sagrada, jamais deixaram de alertar que o inferno é real. Se o inferno não fosse real, Jesus Cristo não precisava enfrentar os sofrimentos na cruz. Se o inferno não fosse real, não precisava Jesus ir para a cruz. Se o inferno não fosse real, jamais teríamos pregos nas mãos do mestre, nos seus pés, lança perfurando o seu lado, jamais teria coroa de espinho, jamais teria os impropérios que ele sofreu. Mas ele, Jesus, tomou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades, tomou sobre si toda a nossa rebeldia. Ele foi ferido, esmagado pelos nossos pecados. Tudo isso ele sofreu para livrar para livrar você de ir para o inferno. O mundo esquece a necessidade da cruz quando a igreja para de falar sobre o inferno. A igreja não fala do inferno e o povo esquece os sofrimentos de Jesus. Mas ali no Calvário, ele consumou, ele se está consumado, ele pagou o preço para te levar para o céu. Deus não se cala, a Bíblia Sagrada não se cala em falar sobre esse assunto do inferno. Por quê que nós que somos discípulos do Senhor vamos nos calar? Há uma geração de pregadores e obreiros que pararam de falar sobre o inferno, e essa atitude tem um efeito colateral terrível: a perda do temor de muitas pessoas. A mensagem da realidade do inferno não vem para amedrontar, não vem para deixar as pessoas com medo ou arrepios, mas vem para confrontar, vem para alertar a todos que há uma necessidade de cuidar da sua vida espiritual. Mas também esse tema sobre o inferno vem para levar a igreja a não permitir que essa chama se apague. Porque nós só temos missões, pastor Gilmar. Só existe missões porque existe uma eternidade sem Deus.
E a igreja recebeu uma missão do próprio mestre. Foi ele que disse aos seus discípulos: ide e pregai, ide e anunciai que há salvação. Porque a Bíblia diz que aqueles que rejeitam Jesus já estão condenados. Mas a igreja vem para tirar você dessa condenação, aceitar a Jesus. Enquanto houver uma pessoa neste mundo sem Jesus, a igreja precisa falar de Jesus e falar da realidade do inferno. Falar sobre o inferno tem sido uma verdade que o mundo evita falar. Milhares de pessoas nem acreditam nessa realidade, nessa verdade. Mas essa verdade foi proclamada por Jesus. E quem não acredita no inferno está chamando Jesus de mentiroso. Está invalidando o que Jesus fez no Calvário. Está invalidando os sofrimentos de Jesus. Sabe quem na Bíblia mais falou do inferno? O governador. Quem mais falou do inferno não foi os apóstolos. Quem mais falou do inferno não foi os profetas. Quem mais falou do inferno foi Jesus Cristo. Vivemos numa geração que ama o evangelho confortável, sem renúncia, sem confronto, sem cruz. Uma geração que quer Cristo como Salvador, mas não quer Cristo como Senhor. Mas Jesus falou sobre o inferno. Hoje, com temor e até com lágrimas nos olhos, eu quero dizer: não existe mensagem mais urgente do que esta, porque o inferno é real, assim como o céu também é real. Pois todos nós teremos que enfrentar a eternidade, e nossas escolhas aqui na terra nos levarão para o céu ou para o inferno. Cada pessoa aqui, sem exceção, cada um de nós, Pastor Sérgio, um dia vamos abrir os olhos do outro lado da vida, na eternidade, com Deus ou sem Deus. Jesus já pagou o preço para levar todos para o céu, mas cada um tem o livre-arbítrio. Você tem a livre escolha. Você precisa entender que ninguém vai para o céu. Aqueles que rejeitarem a Cristo não vão para o céu, porque Jesus não é um dos caminhos, é o único caminho que leva as pessoas para o céu. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos confronta sobre a realidade do inferno e nos lembra que nós estamos vivendo uma linha extremamente tênue, chamada tempo. E o nosso tempo aqui nesse mundo é breve. Uns vivem um pouco mais, outros um pouco menos, mas muito breve o nosso tempo poderá terminar.
E o nosso tempo aqui nesse mundo em breve será engolido pela eternidade. E quando essa jornada terminar aqui na terra, Gideões, quando a jornada terminar aqui na terra, não haverá segunda chance, não haverá mais tempo para decidir, não haverá mais oportunidade para se arrepender. Céu ou inferno não são ideias filosóficas, não são invenções humanas, são realidades inevitáveis que vão acontecer na vida de todos nós. Todos nós, todo ser humano, todos nós vamos abrir os olhos do outro lado da vida. E a decisão que define para onde você vai na eternidade, você tem que tomar aqui. Enquanto ainda você está respirando, enquanto você está vivo, sem dúvida, essa é a decisão mais importante da existência de uma pessoa na face da terra. A sua decisão: o que eu vou fazer com Jesus? Aceitá-lo ou rejeitá-lo? O inferno é real porque o pecado é real. Foi Jesus que falou: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O mundo tenta transformar o pecado em brincadeira. A sociedade tenta normalizar aquilo que Deus condena. Mas o pecado não é uma falha moral, é mais do que isso. É uma rebelião contra o Criador. O pecado não é coisa ilusória. O pecado não é neutro, não é algo irrelevante. O pecado é algo mortal. Onde há pecado, sem arrependimento, a condenação está ali. João Crisóstomo disse: quem não teme o inferno não conhece a gravidade do pecado. O inferno existe porque Deus é infinitamente santo e justo, e sua justiça exige que o pecado seja punido. Silenciar e não falar dessa realidade do inferno é abandonar os perdidos à terra, é ser indiferente com respeito a essa tremenda realidade. Jesus falou, Jesus alertou sobre o fogo eterno. Foi Jesus que falou sobre trevas exteriores. Foi Jesus que chorou sobre as cidades perdidas. Foi Jesus que falou sobre ranger de dentes. Foi Jesus que falou sobre o inferno. Jesus não estava exagerando. Jesus estava alertando a todos para que o próximo passo não seja você cair no abismo eterno sem Deus. Foi para salvar o mundo do inferno que Jesus deu a sua vida em sacrifício, tornando assim o único caminho que poderá livrar você do inferno. Paulo, o apóstolo, ele declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, é do religioso ao ateu, do moralista ao criminoso, do pregador ao pecador. Todos foram destituídos, mas a graça, a misericórdia, a bondade te alcançou. Todos nós estamos debaixo da condenação eterna. Todos nós estamos condenados para o inferno. Mas Jesus disse: eu vou para a cruz. O inferno que era meu, que era teu, que era nosso, Jesus tomou sobre si as nossas dores.
Agora eu quero dizer algo para você, cristão. Apagar a palavra inferno na Bíblia, ou não falar dessa verdade, será um grande erro, pois não elimina essa realidade. Silenciar sobre o inferno não salvará ninguém, pelo contrário, isso significa abandonar as pessoas para que elas vão para o inferno. Mas Gideão se levantou e a bandeira está tremulando. Jesus salva. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. O silêncio da igreja nunca salvou uma alma, pois o inferno não precisa fazer propaganda. Basta a igreja, basta eu e você ficar em silêncio. Se nós ficarmos em silêncio, não haverá salvação para esse mundo. Cada alma salva é uma derrota para o inferno, e cada alma salva é uma alegria no céu. É a Bíblia que diz que os anjos fazem festa no céu quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entenda, meu irmão e meu amigo, o inferno não é uma metáfora, não é uma alegoria, não é uma invenção humana, é um destino eterno para quem rejeita Jesus. Alguém um dia disse: pastor, não é bom falar sobre o inferno, isso é forte demais, é assustador demais, não pregue sobre o inferno, isso afasta as pessoas da igreja, isso afasta o público. Mas eu quero dizer que falar do inferno, nós falamos porque amamos as pessoas e não queremos que ninguém vá para o inferno. É por isso que existem Gideões, missões, a igreja faz para alertar o mundo do perigo do inferno. Por que Jesus falou tanto do inferno? Porque ele usou essas palavras tão fortes, tão claras, tão diretas? Porque ignorar o inferno, não falar sobre essa verdade, não diminui a realidade, apenas aumenta o número de pessoas que vão para o inferno. Mas nós não queremos que aumente o número. A igreja está propagando e declarando Jesus em todas as casas, ruas, em todos os lugares, para que as pessoas aceitem a Cristo. Falar do inferno não é ódio, não. É amor que avisa, é amor que alerta a pessoa do iminente perigo, é amor que diz: cuidado, o próximo passo pode ser fatal, você pode ir para a eternidade sem Deus. O mundo pode ficar em silêncio, mas o evangelho, a igreja não pode ficar em silêncio. Há um céu real, mas há um inferno real, e cada pessoa, cada um de nós, estamos caminhando para o céu ou para o inferno. Sempre que Jesus falou sobre o inferno, ele não estava falando de maneira poética, mas ele estava alertando as pessoas que existe o inferno. O falar do inferno é amor que avisa, é amor que grita, é amor que proclama: pare, esse caminho termina no abismo. Hoje a porta da graça está aberta, mas um dia se fechará. E quando se fechar, pastor Ezequiel, quando essa porta se fechar, não haverá mais tempo para decidir.
Sabemos que o pecado tentou destruir para sempre a raça humana, mas o amor de Deus, o presente que o mundo recebeu, Jesus, a luz para iluminar a todos os povos, a graça, o amor, a misericórdia de Deus alcançar a humanidade. E agora a humanidade está com uma decisão: aceitar ou não. É notório que o diabo queria a nossa condenação, mas Jesus, com o seu sangue, escreveu a nossa absolvição, a nossa libertação. O inferno perdeu quando Jesus foi para o Calvário. O inferno perdeu quando Jesus foi crucificado. O inferno perdeu quando Jesus morreu, porque a sepultura não pôde contê-lo, porque ele ressuscitou e ele está vivo aqui entre nós. A grande verdade é que o inferno treme quando a igreja se levanta, porque uma vida é de valor incalculável. E quando a igreja proclama sobre Jesus, o inferno treme, porque ele queria que a igreja ficasse calada. Mas você vai ouvir mensagem nesses dias que não vai permitir a igreja ficar calada. A igreja continua falando. Onde o evangelho chega, o inferno perde território. Eu vou chegando ao final. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem Cristo o homem está doente, está morto, está preso nos seus delitos e pecados. Sem Cristo o homem está perdido e está condenado. Sem Cristo o homem está cego, está escravo de um sistema, de um mundo que caminha com passos largos para o inferno. E o ponto mais triste, o ponto mais complicado, pastor Gilmar, é que o inferno não é o destino que Deus escolheu para o homem, mas é o destino que o homem escolheu ao rejeitar a Deus. Quanto mais nós ignoramos sobre o inferno, ou banalizamos o alto preço que Jesus pagou, mais pessoas vão para o inferno. Jonatas Edwards uma vez escreveu: o inferno está aberto debaixo de ti, e nada te segura a não ser a mão de Deus. Foi Jesus que usou diversa expressão sobre o inferno. Ele falou sobre um lixão lá em Jerusalém, onde o fogo queimava sem parar. Era uma ilustração terrível, mas necessária. O inferno não é apenas fogo, é separação eterna, é consciência eterna sem Deus, é a ausência eterna da presença e da graça de Deus. Imagine, meus irmãos, um mundo sem paz, um mundo sem Deus, um mundo sem luz, um mundo sem esperança, um mundo sem a graça, sem a misericórdia. Isso é inferno. O inferno não é Deus enviando pessoas para lá, é o pecador escolhendo viver sem Deus, e Deus respeitando essa escolha. A Bíblia diz que o homem sem Cristo está confuso, diz que ele está morto nos seus delitos e pecado. Sem Cristo o homem está perdido, e por isso existem missões. Missões é você obedecer a ordem do mestre, ir e falar sobre as verdades do evangelho.
Na cruz, Jesus enfrentou o inferno que eu e você merecíamos. Na cruz ele bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota. Na cruz ele carregou a nossa culpa, a nossa vergonha, o nosso castigo. Na cruz ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ali naquele momento, Jesus experimentou a separação que deveria ser nossa. João Stott escreveu: o inferno é consequência do pecado não perdoado, mas a cruz é a solução eterna para o pecador. Precisamos pregar sobre o inferno porque Jesus pregou. Nós precisamos alertar. A igreja primitiva chorava sobre isso. Lutero um dia disse: o pregador que não adverte sobre o inferno é como um médico que esconde o diagnóstico do paciente. Billy Graham dizia: pregue sobre o inferno, mas com lágrimas, com muita compaixão. A igreja não pode dormir enquanto o abismo, o inferno, está engolindo pessoas todos os dias. Sabemos que o inferno é real, por isso missões não é uma opção, missões é urgência. É impossível um crente apaixonado por Cristo silenciar de falar sobre o inferno. Não podemos ficar inerte, não podemos ficar indiferente. E eu vou terminando dizendo: a responsabilidade de cada crente é evangelizar, é fazer missões enquanto é dia. Pedro, ele declarou na sua epístola: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. O céu ainda está chamando, a cruz ainda está brilhando. O sangue de Jesus derramado perdoa pecados para levar para o céu. Eu não estou aqui nessa noite fazendo uma profunda exegese bíblica, uma profunda análise sobre esse assunto. Não estou fazendo uma minuciosa interpretação do texto que tratam sobre a realidade do inferno. Eu estou apenas dando a pincelada, alertando que o inferno é mais real do que essa pessoa que está ao teu lado. E você se rejeitar, se brincar com a graça, se brincar com a misericórdia de Deus, vai para o abismo eterno sem Deus. A Bíblia Sagrada diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não haverá escape para quem negligenciar a salvação que há em Jesus. Aqui nós temos um grande alerta. Ignorar sobre o inferno vai trazer consequências eternas. O Evangelho é proclamação de boas novas, mas o Evangelho também é um alerta do perigo eminente que todos que rejeitam a Cristo vão cair na eternidade sem Deus. Por isso que missões existem. Foi Ele que disse: pregai o Evangelho. É por isso que pastor Cezino Bernardino fundou os Gideões Missionário para ajudar a mobilizar os crentes, para unir o Brasil para a evangelização dos povos da terra. Gideões tem um objetivo de enviar missionários para alertar que há céu, mas que há inferno. Missões existem porque o inferno é real, e todos que recebem a salvação em Cristo vão para o céu,
Mas nós não podemos ficar silenciados. Você não pode ficar em silêncio, porque o inferno era o nosso destino, mas Jesus sofreu para levar você para o céu. Quero pedir algo para você nesse momento. Abaixe a sua cabeça. Por alguns segundos. Feche teus olhos. Imagine aqui comigo agora com teus olhos fechados. Imagine que hoje fosse o último dia da sua vida. Imagine que hoje fosse o último culto que você estivesse presente. Imagine que hoje fosse a última mensagem, a última oportunidade que Deus estaria te dando. Sim, quero que você esteja pensando sobre a realidade do céu, mas também sobre a realidade do inferno. Porque existe uma verdade que ninguém pode negar. Um dia, pense nisso, todos nós estaremos diante de Deus, sem títulos, sem posição. Aqueles que vivem com uma máscara religiosa terão que enfrentar Cristo sem esta máscara. Aqueles que vivem uma falsa santidade, terão que enfrentar Jesus, que conhece o profundo da sua vida, conhece as suas intenções e o seu coração. Naquele dia, apenas você e você diante de Deus, você diante da eternidade. Não haverá meio termo. É vida eterna com Deus ou separação eterna. É vida com Deus ou vida sem Deus. E vida sem Deus significa inferno. Coloque-se em pé nesse momento. Coloque-se em pé nesse momento. Querido irmão, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Eu preciso falar algo ainda. Você que já experimentou a graça, você que é salvo, Deus está te chamando para algo maior. Deus está te chamando para evangelizar. Essa chama missionária não pode apagar. Hoje é uma noite para você dizer: eu não vou calar, eu vou proclamar, eu vou declarar Jesus em todos os lugares. Porque se você não declarar, as pessoas vão para o inferno. E a Bíblia diz: e se não avisar tu, Deus poderá requerer de você isso. No final de tudo, eu sei que existem muitos valores eternos, mas o que vai fazer a diferença no final de tudo é o preço que Jesus pagou por você. E quantas almas, quantas pessoas você alcançou através da evangelização, através da contribuição, através da obra missionária. E aqui eu vou terminando agora dizendo: imagine uma ponte, ou uma jornada, ou um caminho, que todos estão caminhando, todos estão transitando, todos estão trilhando. Alguns estão correndo, outros distraídos, outros caminhando sem nenhuma preocupação. Mas no final,
desta ponte, no final desse caminho, há um abismo. E a igreja foi chamada para declarar, para gritar: ei, pare, pare, porque o próximo passo poderá ser o abismo eterno. Nossa alma chora, porque todos os dias você ouve falar que alguém morreu. E para onde essa pessoa foi? Não sei. Nós não estamos aqui para julgar. Mas no final de muito caminho, ou desse caminho, há um abismo, e alguém tem que proclamar, e alguém tem que dizer: pare. Não precisa, você não dê o próximo passo, porque o próximo passo é o inferno, é a eternidade sem Deus. Há um caminho: salvação. Foi Jesus que falou: a porta estreita e o caminho largo. Sabe por que a igreja ainda está aqui na terra? É para declarar Jesus, é para enviar missionários, é para contribuir com valores para que outros possam ir. O nome de Jesus precisa ser declarado, proclamado em todas as casas, em todos os lugares. Pessoas estão indo para o inferno, e isso não mexe com você? Isso para você tanto fez como tanto faz? Cadê as lágrimas que a igreja precisa chorar, dizendo: Senhor, salva, salva o meu vizinho, salva a minha rua? Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me para declarar que tu salva, que tu cura, que tu batiza com o Espírito Santo, e que Jesus vai voltar. O inferno é real, mas o céu é real, e é para lá que nós estamos caminhando, para o céu. Mas muitos estão caminhando no caminho largo. Mas enquanto Jesus não buscar a sua igreja, a bandeira dos Gideões estará tremulando. A igreja tem uma mensagem: Jesus salva. Ei, meu irmão, escute aqui. No final da história, não importa quanto dinheiro você tem, quantas casas você conquistou, o que você tem de fama, quantos títulos, qual a tua formação, tudo isso pode ter algum valor aqui, mas na eternidade, o que importa é a tua vida com Deus, é a tua intimidade com Deus, é o que você investiu no reino de Deus. Enquanto houver uma alma perdida, missão não terminou. Deus quer usar você para alertar as pessoas que o próximo passo pode ser o inferno. Não temos tempo a perder. Se nós nos calarmos, se os Gideões se calar, se nós não falar do nome de Cristo,
pessoas vão todo dia para o inferno. Mas em nome de Jesus, que todos possam sair desse congresso declarando Jesus. O inferno, pastor Gilmar, não conseguirá parar o avanço do Evangelho, pois a igreja não está recuando, a igreja está avançando, dizendo para as pessoas: aceite Jesus, aceite Jesus, aceite Jesus. Jesus te ama, Jesus te ama. Você que quer dizer: Jesus, usa-me, coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado. Coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado. Você pode dizer para ele: eu estou caminhando para o céu. E você? Meus queridos, eu quero orar nesse momento. Pastor Aguiar, chega aqui. Eu só tenho algo ainda a dizer. Escute aqui. Nós estamos caminhando para o céu. É para lá que nós estamos indo. Mas pastor Alana, pastor Hebron, pastor Josué, ninguém vai para o céu murmurando. Se você está murmurando, se você está criticando, se você está zombando dos pregadores, se você está zombando da graça, da misericórdia de Deus, você está indo pelo caminho largo. Quantos crentes que pensam que estão no caminho, mas não estão no caminho que conduz ao céu. Estão caminhando cheio de críticas, de zombaria, brincando com a graça. E até falando de uma super graça, que daí pode fazer tudo, porque é uma super graça. Sabemos que a graça é a misericórdia de Deus, mas não brinque com a misericórdia de Deus, porque a misericórdia vai até. Eu não sei quem estará vivo amanhã, porque esta noite poderão pedir a tua alma. E para quem será? A minha será de Deus. Não porque eu sou bonzinho, mas porque o sangue e a misericórdia do Senhor foi derramada sobre minha vida, e eu abandonei o pecado. Missões existe para alertar sobre o perigo do inferno, mas não é para lá que Jesus quer que você vá. Ele quer te levar para o céu. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor.
eis-me aqui. Agora coloque a mão outra vez no ombro do seu irmão. Pastor Aguiar, ore aqui. Ore. Para o céu nós queremos ir. Oh glória, oh glória, oh glória. Diga para quem está ao seu lado, diga para ele. Diga em nome de Jesus. Pode ser mais forte, diga em nome de Jesus. O inferno não terá a minha casa. Diga em nome de Jesus. O inferno não terá a minha descendência. Diga, o Espírito te chama para dar prejuízo ao inferno. Levante a sua voz em oração agora. Levante a tua voz em oração agora. Diga, Espírito, toma minha alma para abalar as fortalezas do inferno. Levante a voz de Dionita. Levante a voz. Diga a Deus, toma minha vida, toma minha boca, toma o meu chamado para abalar as portas do inferno. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a autoridade do Espírito. Vai cair principado, vai cair potestade, vai cair demônio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de Deus, toma a vida deste homem, toma a vida desta mulher, toma a vida deste jovem. Vem com a tua graça, vem com a tua unção que despedaça o jugo. Pegue na mão deste homem, pegue na mão desta mulher. Caminha naquela cidade, caminha naquele bairro. Usa-o para quebrar cadeia, para quebrar correntes. Usa-o para expulsar demônio. Usa-o para quebrar toda sorte de maligno. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem pode, levante a mão bem alto. Alô, coleçasse, colebara, colemança. Levante a mão bem alto e diga: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Diga: as portas do inferno. Abraça quem está do seu lado. Diga para ele, diga para ela: você foi chamado para dar prejuízo ao inferno. Diga: você foi chamado para dar prejuízo ao inferno. Quem vai dar prejuízo ao inferno, levante a mão e dá um grito de glória. Eu quero pedir aos membros da Junta Executiva e da Caixa para chegar aqui. Pastor Ezequiel, nós queremos orar pelo pastor Gilmar, sua esposa, a diretoria dos Gideões. Queremos orar por eles, para que esse congresso venha marcar vidas e que o alvo, o objetivo venha a ser realizado, de conquistar vidas para Cristo, de enviar recursos para os missionários e mandar mais missionários para o mundo. Aleluia. Essa mensagem sobre o inferno está nesse livro, com mais detalhes. Você pode adquirir ali, tem 10 mensagens. Pastor Ezequiel Montanha, ore. Vamos orar pelo pastor Gilmar, sua esposa, toda a equipe dos Gideões, para que a partir de hoje até o final, esse pavilhão, a igreja, o ginásio, venha ser
tomado pela presença do Eterno, e que vidas venham ser transformadas. Paz do Senhor, meus irmãos, estenda a mão para cá. Pai querido, te louvamos, Senhor, porque Tu já estás movendo as águas, e este Gedeão, Senhor, será dias de grande glória da Tua presença, do mover do Teu Espírito Santo. Agora, Senhor, estamos orando por esta equipe, por estes homens que Tu chamaste para a realização deste trabalho. Que a Tua graça, que a Tua sabedoria, que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre eles em profundidade, para que Teu nome seja glorificado. Senhor, esses dias serão dias em que a Tua mensagem fluirá. Tu vais usar os Teus servos que estão escalados para pregar a Tua palavra com autoridade, Deus, e que esta mensagem que veio aos nossos corações possam, Senhor, nos despertar para estarmos alertas, porque brevemente voltarás para buscar a Tua igreja. Pai, nós os abençoamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.